Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Nós agradecemos, Senhor, porque podemos abrir os olhos, contemplar nossa família, e, Senhor, esse é um motivo de gratidão, principalmente no momento que estamos vivendo tão delicado do mundo. Queremos lhe pedir, Senhor, nesse momento, que o Teu Espírito esteja conosco, que o Teu Espírito trabalhe em nosso coração e em nossa mente, para que possamos estudar, Senhor, recapitular esse estudo e que possamos compreender mais profundamente o que o Senhor quer em nossa vida. E que possamos, Senhor, colocar em prática todos esses ensinos em nossa vida particular e na vida da nossa família também. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Estamos já na 7ª lição, hein? De 13, já passamos da metade. E cada vez mais a gente tem sido surpreendido pelo Espírito com mensagens que tocam o nosso coração. Sabe, aqui, esse grupo que se reuniu para compartilhar com vocês essa lição, somos todas mães, né, com filhos, com experiência, alguma experiência em educação, mas em algum momento até já comentamos aqui que essa lição tem aberto os nossos olhos para aspectos que muitas vezes nós não paramos para pensar que tem tudo a ver com a educação, né? Nós muitas vezes lemos o livro Educação, isso é uma bênção e é cartilha para todo mundo, quem não conhece ainda, né? O livro Educação, Fundamentos da Educação Cristã, tem toda uma base pedagógica, espiritual, né, para a educação de nós mesmos, dos nossos filhos, das nossas crianças. Mas pararmos todos os dias para estudar sobre algum aspecto que envolve educação tem sido uma bênção, porque nós precisamos nos reeducar a cada dia. A cada manhã, nós precisamos primeiro passar por uma escola, rever os nossos conceitos para seguir o nosso dia e pedindo a ajuda de Deus para nos reeducar mesmo, né? E aí, nessa semana, adoração no contexto da educação. Nós já tocamos esse assunto da adoração em outras lições, mas foi muito bom termos uma semana inteira para pensarmos esse aspecto. E o verso para memorizar. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Se nós pudéssemos passar aqui 1 hora meditando apenas nesse verso, nós poderíamos pegar cada palavra e entender o que cada coisa tem a ver, né? O que cada coisa tem a dizer, cada palavra tem a nos dizer, né? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Isso quer dizer que há uma glória devida, ou talvez uma indevida. Quando ele diz que tem uma certa, é porque tem uma errada, né? Então, há uma glória devida a ser tributada ao seu nome, né? Trazer oferendas. O que é que eu estou oferecendo, né, a esse Deus? Entrai nos seus átrios, né? E adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E então, nós passamos a entender em alguns aspectos durante essa semana o que isso tem a ver com a educação. O que é adoração no contexto da educação, né? Logo de cara, ao começar a estudar, eu já pensei, há uma necessidade em nós de adorar alguma coisa, nos apegarmos a alguma coisa. Quando eu era menor, eu ficava assim, mas não vou adorar ídolo, né? Não faz sentido ficar, né, me prostrando perante uma estátua que parece que não sente, não fala, não faz nada. Mas nós temos dentro de nós uma necessidade de nos apegarmos a alguma coisa. Parece que sempre estamos buscando alguma coisa que nos apegar, né? E aí a gente pode trazer para o contexto atual. É uma rede social? É um jogo? É uma comida? É um estilo de vida? Que até às vezes o estilo de vida se torna um ídolo, né? O que é filme? Obsessão por alguma coisa? É só nós pararmos para pensar aquilo que tem tomado mais o nosso tempo. Talvez aquilo que mais toma o nosso tempo, aquilo que toma mais os nossos pensamentos, tenha sido objeto de adoração. E queira Deus que isso seja Deus. Que Deus seja o nosso objeto de adoração diário. Que Ele esteja diariamente na nossa mente. Que estejamos o tempo todo pensando como estamos adorando na beleza da sua santidade. Porque, como diz a lição de sábado, a adoração faz parte da natureza humana. Até mesmo na natureza humana caída. Porque se quando houve o pecado, essa necessidade de adoração tivesse sido extirpada,
nós talvez não tivéssemos tanto essa deturpação do que é adoração, as pessoas buscando de alguma forma se apegar a um conceito, a uma pessoa, né? Você vê quantas pessoas se apegam, né, a uma novela, a um ídolo, a uma atriz, porque tem uma necessidade de ter uma referência, né? Então, essa necessidade, ela se mantém mesmo depois com a natureza humana caída, né? Então, nós fomos criados como seres que, pela liberdade que Deus nos deu, parece contraditório, mas Ele me deu liberdade e eu tenho essa necessidade? Sim, porque eu tenho essa necessidade e Ele me dá liberdade para buscar a adoração correta, né? A pessoa correta, né? Então, essa adoração deve ter sido bastante fácil no mundo antes do pecado, com certeza, né? A mente estava muito mais equilibrada, né? Muito mais limpa. Na verdade, estava limpa, né? Não estava muito mais, estava limpa, equilibrada. Então, a adoração com certeza era muito mais fácil. Mas Deus é tão bom, né? Que a questão que nós estamos discutindo sobre educação, que é conhecer a Deus, esse era o objetivo lá no Éden e continua sendo, com agora a questão da restauração também, mas ainda é a questão da adoração, conhecer a Deus. Então, ao buscarmos na educação de nós mesmos, de nossos filhos, conhecer a Deus, a adoração ela está muito, muito ligada, porque quando eu reconheço quem é esse Deus, eu me prostro diante dele. E eu quero adorá-lo, eu quero reverenciá-lo, temê-lo, porque ele é o meu guia. Sem ele eu não sou nada, né? Então, se tudo que eu ensinar levar ao Criador, eu também estarei levando meu filho, a minha criança, né? Se você é uma avó, um tio aí, eu estarei levando essa criança, se educando a adorar esse Criador e nutrir o desejo de adorar. Então, se eu estou diante de uma questão da natureza, isso foi criado assim, assim, quando você cai a ficha, olha, isso tudo tem essa beleza, essa santidade, eu me prostro diante daquilo. E por isso o perigo de muitas vezes nós nos dedicarmos tanto a teorias e aquilo vai abrindo a mente em algum aspecto, você acaba adorando aquilo, né? Então, conhecer leva à adoração. Então, o que é que eu estou conhecendo? E o que é que eu estou adorando? Essa é a minha pergunta inicial. E eu faria mais uma para já passar a bola para as amigas, que está lá no comentário, tem um comentário, uma parte específica aqui que é feita na lição para os professores, que diz assim, ó, educar adventistas, jovens e idosos, para evitar a tendência de atribuir a Deus características que não são dele, deve ser uma prioridade. Então, veja como isso está ligado ao conhecimento verdadeiro de quem é Deus, né? Porque senão, de repente, eu atribuo a Deus uma característica que não é dele. A proibição de fazer qualquer imagem esculpida deve incluir imagens mentais falsas, que podem ser esculpidas no coração e na mente dos jovens e depois adoradas. Deus sabiamente nos lembrou de que seus caminhos não são como os nossos, lá em Isaías 55, 8 e 9, e que ele é Deus, não homem. Então, vamos pensar mais um pouco nisso. Eu posso não estar hoje, no nosso contexto atual, adorando ídolos ou colocando imagens de escultura na frente das crianças ou da minha família, mas eu posso estar incluindo imagens mentais falsas que vão esculpir no coração e na mente dos jovens. Posso esculpir essa imagem na mente dos jovens e depois ele vai adorar aquilo que foi formado, ele vai adorar, né? Mas Deus sabiamente nos lembrou de que nós devemos esculpir na mente e no coração dos nossos jovens e de nós mesmos quem? A imagem dele. Se nós estivermos esculpindo na mente dos jovens e na nossa mente a imagem verdadeira, sabendo que ele é Deus e não homem, nós automaticamente adoraremos o Deus verdadeiro. E aí vem, né? Todos adoramos alguma coisa, né? A adoração é central na nossa experiência cristã de educação também, né? E esse é um assunto que precisa ser pensado e estudado. Então, todos nós adoramos alguma coisa. E é o assunto que vem logo na sequência aí no domingo. O que você adora, Thalita? E você, Aline? E você, Ruth? Vocês estão adorando a quem? Quem é que nós estamos adorando? Rodri, eu acho bem interessante que na lição do professor vem explicando a parte histórica, né? Mostrando que como que isso se dá, né?
Muitas vezes, então, você vai lá adquirir valores, a sociedade adquire valores, né, a comunidade, depois vai lá e cria, né, um totem, né, ali dá um exemplo de animais, né, que simboliza ali as virtudes, os valores que eles ali adquiriram, e dali parte a adorar aquele totem, né, aquele, então, símbolo. E isso, é claro que hoje em dia a gente não adora animais, né? A gente vê a idolatria não ali adorando animais, estátuas, né? Talvez. Mas o que nós estamos criando, na verdade, adorando, voltando para nós mesmos, para os nossos valores, e acabamos adorando a nós mesmos. E isso me fez refletir algo que você já tinha falado ali no começo, das redes sociais. Porque hoje em dia a gente fala tanto de adoração ao dinheiro, adoração a um ídolo, a uma pessoa mesmo, né? Mas a rede social, mal utilizada, e se você não souber realmente utilizar e trabalhar na sua mente, você pode começar a adorar você mesmo. Não saber lidando com, quando até mesmo, não só rede social, mas quando alguém vai a público, né? E prega, né? E, enfim, e tá em um meio público, as pessoas vêm cumprimentar, as pessoas vêm falar, você começa a pensar que tudo vem de você realmente, né? Tudo que vem de bom ali que as pessoas estão falando está vindo de você. Então, essa é uma adoração ao eu, que as redes sociais, ela está cada vez mais assim, ó, aumentando. E isso é um perigo muito grande, porque quando você começa a adorar você e achar que você realmente, as coisas que você escreve, que você posta, sua beleza, tudo, né, que está ali em volta, é realmente algo muito bom, você começa a se centralizar em você e esquece do Criador, esquece de Deus. Então, isso eu não estou falando que a gente não deva usar redes sociais. Eu estou falando como a gente tem que saber lidar com o que nós estamos vivendo, no meio que nós estamos vivendo, e trabalhar a nossa mente, né? E isso também, só pegando um ganchinho, a exposição aos nossos filhos às redes sociais também. Porque quando nossos filhos começam a ter acesso, né? E eu disponho ali para o meu filho falar, né? No YouTube, para o meu filho falar em uma rede social, fazer um vídeo, né? Ou até mesmo na igreja. Trabalhar isso, se nós adultos já é difícil para uma criança, está começando. Então, é muito assim, é uma linha muito tênue de como nós vamos trabalhar isso. Então, acho que para as crianças aí sim seria muito melhor nós não expormos elas já desde novinhas, né, a esses perigos da exaltação do eu. E veja que interessante, Rita. Só completar rapidinho, já te passo ali. Veja, você falou essa questão do que comenta lá na lição dos adultos, que a pessoa olhava para um animal, e aí ela olhava para aquele animal e ela começava a ver características que ela não tinha, né? Então, esse animal é prudente. Puxa, olha a pomba, né? A pomba que é prudente, gente, me corrige aí. Olha só, ela é prudente. Vamos pegar um exemplo, né? Eu não sou. Eu queria ser prudente. Nossa, eu preciso olhar mais para a pomba. Aí você fica olhando para a pomba, daqui a pouco você está querendo ser uma pomba, ou você está ajoelhando diante de uma pomba. Era isso que acontecia, porque aí eu vou fazer uma estátua dessa pomba, porque eu quero ser prudente. Não que as pessoas sejam. É uma armadilha. Ah, não, mas que bobeira, não vou adorar uma pomba. Mas é que sempre você vai adorar aquilo que você quer ser. Então, uma característica que ela tem que você quer ter. Então, ela é prudente, então eu vou ficar olhando para ela todo dia. Vamos pensando aí na rede social. Eu preciso olhar toda hora. Eu preciso olhar, porque eu quero ser como ela. E aí, de repente, querendo ser como ela, e a intenção era boa no começo, ser prudente. Ou então, em alguma rede social, ser como alguém que faz alguma coisa que eu gosto, enfim. E aí eu fico olhando aquilo toda hora, todo o tempo. Daqui a pouco eu estou me prostrando, daqui a pouco eu estou sendo, daqui a pouco eu não sei mais quem eu sou. E eu entro num estado que eu estou adorando mesmo, porque aquilo está tomando conta do meu pensamento, do meu tempo, da minha vida, e se torna um objeto de adoração. Trazendo para os nossos dias, não só a rede social, mas ou a TV, um jogo, eu quero muito ser vencedor como aquele. Olha que legal, ele vence, ele é muito bom. E aí eu fico assistindo aquilo, e aquilo toma conta de mim. Então, há algo muito sutil que toma espaço da adoração do verdadeiro Deus. Se Deus é o ser divino que traz todas as virtudes, todas as características boas de caráter, a quem eu quero copiar, em quem eu quero me inspirar,
Para quem eu tenho que ficar olhando toda hora? Para o alto. E aí sim, nós vamos formar em nossa mente a imagem da verdadeira adoração e os nossos filhos vão copiar. Aline, perdão, terminei. Eu queria completar dizendo que o tema da adoração, ela é um assunto, o foco do grande conflito está na adoração. Então, precisamos entender que desde Adão e Eva e até a volta de Jesus, a adoração vai ser o maior conflito em que nós vamos estar. E Apocalipse 14:6 diz que para o nosso tempo, a adoração também vai ter um papel muito importante, né? Temer a Deus, dar-lhe glória. Então, a primeira mensagem angélica, a segunda e a terceira mensagem, elas têm tudo a ver com a adoração. E aí, como a Thalita, né, vocês estavam comentando, quantas vezes nós adoramos coisas que não são palpáveis? São ideologias, são bandeiras que levantamos, ou é um estilo de vida, como a Adriana falou, né? Mas que tiram o foco da adoração ao verdadeiro Deus, né? Aí tira o foco, o tempo e a atenção, né? Nós vemos, ninguém gosta de fila, né? Ficar em fila de banco, enfim. E aí, recentemente, eu ouvi um pregador dizer, né? Gente, tem gente que fica na fila por um ingresso, por um ídolo, e faz isso com amor, sofre, né? Porque idolatra. Então, a questão da adoração não é somente uma questão de prazer, né? Eu vou fazer uma coisa só que me agrada. Às vezes eu faço coisas que não me agradam para idolatrar, né? Pelo ídolo. E aí nós entramos nessa artimanha do inimigo, que é uma artimanha assim muito individual. Algo que pode fazer com que eu idolatre pode ser diferente para a Thalita, para a Ruth, para a Adriana. Tá aí então o primeiro passo, que é conhecer ao Deus verdadeiro e conhecer o que ele quer, qual que é a sua essência para nós o adorarmos, né? Isso. E veja só, sempre quando há uma contrafação, a princípio ela parece boa, né? Então eu olho lá e falo, nossa, mas é tão legal, né? E aquilo me atrai, só que é uma contrafação. Então, em algum momento vai haver um engano ou vai te fazer mal. E essa questão da adoração também, porque a gente pode pensar assim, então eu posso adorar ou a pomba ou a Deus, a questão é só escolher um ou outro. Tem essa questão da escolha que Deus nos deu a liberdade, mas o fato que nos leva a adorar o verdadeiro Deus é que essa adoração a Deus não nos engole, como as outras adorações, falsas adorações, né? Então, até fala isso aqui na lição, que aqui no fim, se você adorar a coisa errada, ela o comerá vivo, né? E é isso mesmo, porque por mais que eu vou pegar de novo o exemplo aqui da rede social, por mais que eu vá adorar essa rede, achando que esse é o caminho, vou escolher isso, é isso que eu quero a minha vida o tempo todo, 100%, 24 horas. Ela vai te engolir vivo, porque há muitos estudos, muitas vezes que prova que faz mal para a mente, que leva a pessoa a ter depressão, e vai trazer problema, né? Então, o foco não é só escolhermos a quem eu vou adorar, mas pensarmos que a verdadeira adoração vai nos trazer paz, vai nos trazer vida, vai nos engolir vivo, nos comer vivo, como diz aqui. Ela é importante, que se torna central as questões dos últimos dias, antes da segunda vinda de Cristo, como a Aline comentou, né? Então, por isso que a educação cristã precisa incluir a questão da adoração. O que ela é, como adoramos, por que ela é importante e a quem adoramos. Não só por uma questão de escolha, porque hoje em dia está muito assim, é tudo certo, né? Tá tudo certo, você escolheu adorar a Deus, eu escolhi adorar, sei lá, alguma outra coisa, né? Não é só uma questão de escolha, é uma questão de vida ou morte, né? Alguém mais tem alguma coisa para comentar na lição de domingo? Senão a gente já parte para frente. O áudio, Ruth, acho que o microfone está baixo. Oi, tá me ouvindo? Tá melhor? Tá. No finalzinho da lição de domingo, tá fazendo um relacionamento aí, né, com a adoração na crise final. Tem um texto de Ellen White que fala que a verdadeira educação e a terceira mensagem angélica estão interligadas ou são uma. Né? E eu, por muito tempo, fiquei pensando, como assim? O que é que um tem a ver com o outro? E depois, fazendo um estudo, a gente vê que
a verdadeira educação, ela nos prepara para proclamar a terceira mensagem angélica, né? E uma parte central da terceira mensagem angélica é a adoração. E aí a gente começa a ver um link, né? Então, quando eu ensino os meus filhos, porque na verdadeira educação tudo é voltado para Deus, né? É o estudo da Bíblia, é enxergar o caráter de Deus na natureza. Quando eu educo os meus filhos, ou quando eu me educo, né, dentro desses princípios, eu estou desenvolvendo um estilo de vida, porque a pregação da terceira mensagem angélica, ela é uma manifestação do caráter de Cristo. Ela não é simplesmente palavras que eu prego, é uma vida que eu vivo. Então é muito, muito importante a gente ter essa visão, né, de como o modo como eu estou educando o meu filho vai prepará-lo para ele manifestar o caráter de Cristo ao mundo. Só gostaria de acrescentar isso. Muito importante. Isso aí é central, né? É central. E aí, muitas vezes, a gente vê o engano, sabe, Ruth, assim, de dizer, olha, eu preciso ensinar isso. Porque a gente pega a parte e esquece do todo. A parte é importante, sim. Cada parte tem o seu valor, porque é ela que compõe o todo. Mas o todo precisa ser Cristo e precisa ser os fundamentos da Bíblia. Porque eu posso pegar essa parte, transformá-la num todo, e aí eu perco o foco para onde eu estou direcionando o meu filho, né? O meu educando, a mim mesma, né? Que foco que eu quero dar. E aí lá no fim, quando eu precisar realmente desse foco, será que eu terei? Né? Será que estará bem formado? Bem praticado? Será que vamos estar em pé, né? Porque é muito fácil hoje dizer, não, eu vou estar em pé, mas será que dentro de mim eu terei todos esses conceitos bem arquitetados a ponto de estar em pé naquele grande dia, né? Então, essa é uma questão de reflexão, né? Porque todos adoramos alguma coisa. Busquemos adorar o correto, né? O correto, o ideal de Deus, né? Buscar a Deus. E aí vem uma ordem, né? Qual era a ordem? Que os transmitissem aos seus filhos. Sempre vem isso, né? Fale para os seus filhos, quando eles perguntarem, de manhã, à tarde, à noite, transmita isso para as pessoas, porque aquilo que é bom, a gente quer que isso seja passado. Deus queria isso, né, Thalita? O que diz aí a lição de segunda-feira? A Aline quer falar antes? Quero. Olha só, ainda a Ruth comentou, né, sobre a mensagem do terceiro anjo e a verdade, está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6. E uma frase antes diz assim: a ciência da verdadeira educação é a verdade. Olha como é importante a gente conhecer sobre a verdadeira educação. E qual é a ligação dela com a adoração? Ela está totalmente, intimamente ligada, né? Nós sabemos que a primeira mensagem angélica foi feita, foi transmitida depois de um movimento de reforma de educação que refletiu numa reforma de adoração. E tem até um livro que lá na Casa Publicadora eu adquiri, que é o Estudos em Educação Cristã, que vem dizendo, né, exatamente como que foi essa reforma feita com o povo de Deus, né? E como é necessário nós preocuparmos com a reforma para o nosso tempo também, uma reforma educacional que vai levar a uma reforma de adoração, né? É só esse comentário. Vamos lá. Falando ainda nesse contexto de adorar, né? A Adri falou uma coisa que só para a gente colocar no palpável, né? Porque ali na lição fala, né? O que mais amamos é aquilo em que mais concentramos nossa atenção e pelo que vivemos é o que adoramos, né? Aí, às vezes, você pode perguntar, mas eu trabalho com a minha mente o tempo todo, o dia inteiro, das 7 da manhã, sei lá, até as 8 da noite, alguns, né? Vai chegar em casa... e eu fico lá concentrado no meu trabalho mesmo, é um trabalho mental, né? Tô ali, como que eu vou ficar, né? É aquilo que me dá mais atenção, né? No meu dia a dia, né? Só que não é essa a questão, né? A questão é a mente mais profunda. Quando aparece um problema, quando você não sabe ali como resolver, quem é que você está conectado realmente, né? Você está conectado às suas filosofias internas, a você conseguir resolver as coisas pelo seu jeito, ou está conectado com Deus? Você se lembra, você para um pouquinho, você vai lá
ver uma notícia ou consultar uma rede social, o WhatsApp, ou você vai lá se concentrar na palavra de Deus, naquele momentinho que você tem ali. Enfim, né? São só ideias para a gente entender como no nosso dia atarefado, né? Que às vezes até mesmo com trabalho mental, que às vezes a gente está lavando uma louça, é mais fácil, né? A gente está lavando uma louça, você está ali em conexão com Deus, né? Do que você tá ali num trabalho mental. Mas você pode, mesmo assim, passar o seu dia com Deus e colocando suas forças, as suas energias no local correto. Aline, quer falar? Abriu o áudio? Não? Então tá, então vamos lá, porque essa lição de segunda, né, que transmitissem a seus filhos é linda. Aqui começa falando de salmos, né? Como que os salmos desempenhavam um papel importante na educação, uma ferramenta, né, de educação ali. Por quê? Porque os salmos eram poemas e músicas, né? Quem aqui não gosta de ouvir poemas? Tem um livro na CPB que foi lançado há pouco tempo, né? Da Anne, eu esqueci o começo da vida, no começo, alguma coisa assim, né? É lindo, lindo, né? Tão gostoso, as crianças têm prazer de ouvir, nós também, a gente lê um, já quer ler o outro, né? Porque o poema traz, a poesia traz algo tão, tão bonito aos nossos ouvidos, né? E é muito mais fácil de memorizar. A gente já falou aqui em outras lições também sobre o cântico, né? A importância do cântico, de nós ensinarmos através da música, né? Então, o Salmo, ele tinha esse papel importante, porque as letras eram profundas, tem isso também, né? O conteúdo, né, da música, porque se não for um conteúdo muito bom, também vai ficar, né, meninas, na mente. E então, o conteúdo ali dos Salmos, né, um conteúdo profundo, que englobava vários aspectos da adoração. É importante isso. Falava assim, tem salmos, né, que fala ali do eu, né, do sentimento ali, uma oração com Deus, um salmo de louvor a Deus, né? Um salmo de história, como a gente vê o Salmo 78 aqui, relembrando o passado e já, né, ali alertando para o futuro. Enfim, então o salmo é algo muito importante. E ali vem a pergunta no número 2, né? Na pergunta número 2. Qual é essa mensagem essencial de Salmo? E como ela se encaixa em toda a questão da educação e da adoração? Gente, vamos lá em Salmo 78. O comecinho diz assim, ó. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos. Então, aqui o começo já vai estar falando, escutai. Depois, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. A lição vem falando aqui desses enigmas dos tempos antigos, são as histórias, né? As histórias que aconteceram no passado e que tem a ver com profecias também, né? Com a profecia do que iria vir. E o próximo, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, uma ferramenta para nós ensinarmos, nós não nos esquecermos, e nós também, né, nós aprendermos, né, nós não nos esquecermos da nossa história. Não nos esquecermos que também nós somos uma geração, que nós somos uma geração eleita, assim como o povo de Israel, eles passavam aos filhos a promessa que Deus tinha feito para aquele povo. E qual era a sua história? Nós também temos uma história que começa na Bíblia, que começa em Gênesis, né? E que vai além da Bíblia. Com todo o movimento de pioneiros que nós temos, né? Então, nós somos um movimento profético. E aí eu pergunto, nós estamos vivendo isso e estudando isso com os nossos filhos? Porque não é simplesmente nós estudarmos a lição da escola sabatina com os nossos filhos todos os dias, ou ensinar um versinho para ele ficar decorando, ou uma musiquinha com verso cantado, não. É muito mais profundo. A Ruth falou algo que do exemplo da vivência, né, nos últimos tempos lá, que é a parte central, eu acho que dessa transmissão aos filhos.
Porque aqui, quando a gente lê esse salmo, não é simplesmente você falar, é você viver. Porque ali mostra a consequência de uma vida de desobediência. O Salmo 78 é grande e vai mostrando no restante a vida de desobediência, as consequências que eles tiveram. Então, não é simplesmente eu falar, é sim eu viver. Então, nós precisamos ver a nossa fé. Nossos filhos têm que ver a fé em nós. Tem que ver que nós acreditamos no que nós pregamos verdadeiramente. E para isso a gente tem que se colocar à disposição de Deus. Aqui tem uma outra partezinha, na pergunta número 3, que pergunta: quais lições específicas os pais deviam ensinar aos filhos? Gente, lá no versículo 7 do Salmo 78, são 3 palavrinhas chaves, 3 contextos chaves, que fala assim, ó, para que pusessem em Deus a sua confiança. Então, primeiro, confiar. Ensinar os nossos filhos a confiar. E não é palavra, lembremos disso, é vivência. Sabe, naquele momento tá dando tudo errado e a gente meio que se desespera e os nossos filhos veem o desespero em nós. Ou a gente confiando em coisas colocando a nossa confiança no dinheiro, ou colocando a nossa confiança ali no poder de outra pessoa. Enfim, a nossa confiança tem que estar baseada em Deus. Próximo, e não se esquecessem dos feitos de Deus. Olha a importância de nós conhecermos a nossa história, conhecermos a Bíblia, para nós não nos esquecermos do que Deus já fez, tanto na Bíblia como na nossa vida. E aqui fala, mas lhes observassem os mandamentos, é a terceira. Guardar, observar os mandamentos, aí tem a relação à obediência, à ação. Então, são 3 detalhezinhos que logo embaixo, no versículo 8, ele repete os mesmos, mas em ordem diferente, falando assim, ó, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Por que eles eram obstinados e rebeldes? Porque talvez ali não tivessem se esquecido dos feitos de Deus. Talvez ali eles não tiveram colocado a confiança em Deus, colocaram confiança neles mesmos, por isso que eram obstinados, né, e rebeldes. O próximo, e não observavam os mandamentos, né? O próximo, geração de coração inconstante. Gente, olha essa palavra, inconstante. A gente coloca tantas vezes alguns propósitos, né? E regras na nossa casa, né? E aí a gente vai oscilando, né? Uma hora eu sou muito fervorosa, outra hora eu já não sou tanto, outra hora eu sou mais rígida, outra hora eu não sou mais tanto. Uma hora eu sou organizada, outra hora eu já sou desleixada e as coisas vão indo. Então, a gente manter uma linha de constância, né? Nós sermos constantes e cujo espírito não foi fiel a Deus, que tem ali a ver com a confiança, a fidelidade em Deus. Então, acredito que esses 3 detalhes, não nós ensinarmos, mas nós vivermos, é a confiança em Deus, entender, conhecer quem nós somos, o que Deus fez por nós e obediência aos mandamentos. Pode falar, Adri. Uma coisa que eu pensei aqui logo no começo, quando você falou dos poemas, né, de que faz bem para os nossos ouvidos, né, é só nós pararmos, se nós sairmos do contexto religioso, ou então se nós pensarmos assim na questão das artes, né, se nós pensarmos nos documentos oficiais sobre educação, o que eles pedem para que seja ensinado aos filhos? Eles entendem isso por estudos, né, científicos, estudos da mente, né, estudos pedagógicos, educacionais, de que a expressão dos sentimentos, ela é educativa. Então, nós, ao expressarmos aí vem as várias formas, né? Poema, aí é lógico que entra uma infinidade de questões que se foram criando como saudáveis, né? E aí vem cada um com a sua, de acordo com a palavra de Deus, fazer o seu crivo, né? Mas é interessante que a expressão, ela é educativa. Então, meu filho expressado por meio de uma música, expressar por meio de um poema, né? Ele vai ali, ele tem a oportunidade, talvez que ele não consiga em situações normais do dia a dia, mas numa música ele consegue expressar aquilo que ele está sentindo.
Então, também é uma forma de nós educarmos, de nós sabermos o que nós estamos incutindo na mente deles. Porque ao eles expressarem, eles vão colocar para fora, e que muitas vezes teriam dificuldade de uma outra forma, assim, só falando, ou numa conversa muito racional, né? Então, eu vejo muito assim, Deus já tem todos os conceitos educacionais e ele já colocou isso. E o mundo fica tentando achar, né? Mas quando a gente vê, isso já existe desde o começo. Então, um poema, uma música, um cântico, um louvor, ela é boa para que nós expressemos e para que nós internalizemos a verdade, aquilo que precisa fazer parte da nossa vida. E aí isso vai ser nós vamos estar tão cheios disso que nós vamos vai ser abundante, nós vamos expressar isso de forma saudável, né? Então eu fico imaginando, né, essa questão de transmitir aos filhos por meio de salmos, de poemas, de cânticos, de música, porque Deus sabia que isso também é educativo, né? E hoje é também, e aí as pessoas reconhecem. Então, que nós possamos, como verdadeira educação, como cristãos, uma educação cristã, usar desse recurso de forma saudável. E estaremos também cumprindo esse propósito. Amém, Dri. Isso tem a ver com Davi, né? Davi dançou, né? Dançou, não assim para ele, né? Como a gente fala de dança, a gente já tem os nossos preconceitos porque é a nossa vivência, né? O nosso mundo que a gente vive, né? É totalmente diferente, né? A nossa mente. Mas ele dançou de uma forma, foi uma expressão de louvor a Deus, né? A Milka até falou que isso, né? Advertiu ele, né? Mas Deus aceitou a sua adoração, o seu louvor. Porque Deus, ele conhecia que ali estava no coração dele, mas isso não significa que foi introduzido, né? Tipo ali, algo que todo mundo tinha que fazer a mesma coisa que ele fazia. Não, foi um ato naquele momento ali de adoração, né? De externalizar aquilo que ele estava sentindo por Deus. E no finalzinho aqui, para a gente encerrar essa parte, eu acho que é fundamental. O trechinho de baixo diz assim: um dos objetivos da educação, visto nos textos, era que os filhos aprendessem a confiar em Deus e guardar seus mandamentos. E aí fala que relação que isso tem, né? Como isso se reflete em Apocalipse 14, no verso 12, que é uma das mensagens angélicas, que diz o quê? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui, qual que é essa relação? O que tem de relação, né? Isso, gente, olha que coisa mais linda. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. São os dois que a gente viram ali lá em cima. E isso tem a ver com a obediência. Quando a gente adora aquilo que a gente se submete, aquilo que a gente se sujeita. Eu preciso me submeter para eu poder adorar. O que nós estamos nos submetendo, né? A gente vê hoje em dia uma outra palavra, né, que é o contrário, né, de subversão, né? Você tá tudo uma filosofia hoje em dia por trás, mas na verdade é o contrário. A gente tem que se submeter a um Deus criador, a um Deus que nos pede obediência. Então aqui está ligado no final, nós ensinarmos os nossos filhos a confiar hoje em Deus e a obedecê-los, porque no futuro isso vai ser decisivo. E isso é um ato de adoração. Eu obedecer a Ele e eu ter a fé. Agora eu só vou conseguir obedecer se eu realmente acreditar. Ali também tem um detalhe muito interessante que eu vi um pastor falando uma vez, que fala assim, que a paternidade, quando há paternidade, sempre vai haver educação. Ou seja, se nós aqui estamos ainda vivos e nós temos os nossos filhos, sempre nós vamos ter que educar, não importa quantos anos eles estejam. Eles vão ser educados com os nossos atos, com as nossas atitudes. Nós temos os nossos pais. Nós vemos os nossos pais, as atitudes dos nossos pais. Hoje em dia, a gente já tem uma maturidade maior para entender, essa atitude é boa do meu pai, essa atitude não é tão legal. Mas, mesmo assim, eles continuam nos ensinando. E é muito importante a gente entender que a visão de paternidade tem a ver também com autoridade.
Nós devemos entender que nós devemos passar para os nossos filhos a questão da autoridade. Eles devem entender que nós somos a autoridade e que existe uma autoridade acima deles. Porque a sociedade, hoje em dia, principalmente no meio que nós vivemos, fala totalmente o contrário. Que nós temos que seguir o que o nosso coração manda, que você tem que respeitar ali, né, o seu momento, olhar muito para o eu e esquecer de você se submeter a algo. Então, como é importante nossos filhos e nós também entendermos que existe uma autoridade e que essa autoridade deve ser respeitada e que nós devemos obedecer essa autoridade. Nossos filhos, primeiramente, vai ver essa autoridade, essa obediência onde? Em nós pais, né? E depois, futuramente, vai ser passado, eles vão conseguir compreender, transcender para o nosso Deus. Então, queridos, que nós possamos realmente viver isso e não só simplesmente ter a teoria, né? Mas o exemplo é o que faz a diferença. Meninas, não sei se querem complementar alguma coisa, já vamos para a terça? Eu acredito que essa questão da adoração, a lição de terça-feira traz todo o equilíbrio. Como vocês estavam comentando, né? A expressão, o poema, todo essa forma, né? Que tem a ver com sentimento, sim, né? Ela está relacionada ao espírito, né? A lição de terça tem o título Em Espírito e em Verdade. Então, há dois aspectos na adoração. Espírito e verdade. E a história da mulher, né, com Jesus ali no poço, ela vai clarear sobre isso, né? Essa história é uma das minhas preferidas. E assim, eu fico imaginando aquela mulher naquela situação, né, de mulher daquela época, receber aquela mensagem que Jesus se declarou o Messias, né? E não foi para muitos que ele fez isso, né? Mas ali quando Jesus tem um encontro com ela, a gente percebe que para ele iniciar ali, a Bíblia diz, né, sobre a verdadeira adoração, Jesus, aponta o pecado. Ele faz com que ela reflita sobre o seu estado, né? E eu fiquei imaginando o seguinte, para nós manifestarmos a Deus a verdadeira adoração, nós precisamos de ver se nós estamos vivendo uma vida de pecado. Precisamos de reconhecer e em oração buscar a Deus, pedir perdão para fazer ali uma adoração perfeita ao nosso Deus. O verso que é o verso João 4, 22 diz: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que estava acontecendo ali? Os samaritanos tinham um monte onde eles julgavam ser o melhor lugar de adoração, e os judeus tinham ali em Jerusalém um lugar de adoração. Ela trouxe um assunto doutrinário, né, teológico, para tirar o foco do problema dela. Mas Cristo, né, no seu amor, misericórdia, ele diz, olha, não é o lugar, não é o lugar. Chegou o momento em que você vai adorar em espírito e em verdade. E aí traz a lição para os nossos dias, para nós. Nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade? Em espírito significa o quê? A minha experiência pessoal, o que Deus tem falado comigo através da Bíblia, das experiências da vida. Será que eu estou vivendo de experiências passadas, de 1, 2 anos atrás, ou eu tenho uma experiência com Deus hoje? Ou eu tenho uma experiência de resposta à oração dessa semana? Então, o espírito, né, em espírito, tem essa parte sentimental mesmo, né? E ali a gente viu a história de Davi, que para mim, assim, a princípio eu pensei que era meio pentecostal, né? Eu falei, gente, Davi dançou, Davi... Mas há uma expressão, né? E nós devemos respeitar também a forma de cada um se expressar. Temos aí os sanguíneos, coléricos, os fleumáticos. Eu não imagino um fleumático, meu esposo,
cantando, né, adorando a Deus como Davi. Mas eu já imagino alguns outros amigos aí que são sanguíneos e louvando, ó Deus de amor. Então, assim, assim, nós precisamos de respeitar que há essa forma de expressão. O que não tira o outro lado, que é em verdade, né? O lado racional. Como que nós vamos conquistar esse em verdade? Como que a gente entende qual que é a forma de adoração de Deus, que Deus aceita essa parte de em verdade? É a parte de conhecer as doutrinas, quem é Deus, né? Ao verso bíblico que nós sabemos bem que Deus quer que nós prestemos a eles um culto racional. Então, eu não preciso de ir num templo, numa igreja, em algum lugar e ter um sentimento para ter uma adoração, para ter feito uma adoração a Deus, né? Muitas vezes, alguns podem rotular como, aquela igreja ali é uma igreja de poder, porque quando eu vou ali, eu tenho um sentimento. E não é esse, né, a adoração verdadeira, não é essa a adoração verdadeira. Deus quer que nós o adoremos de forma racional. Às vezes um sermão mexe tanto com você que você fica em silêncio, né? Mas isso, você está em adoração, ali, com caráter sendo transformado. Isso faz parte da adoração. O centro da adoração é Deus. E é o Espírito Santo que nos conduz a Deus. Então, o Espírito Santo faz essa parte de conduzir a Deus e quando nós conhecemos a Deus, nós os obedecemos, né? E aí a Thalita até comentou, né, da submissão. Nós o adoramos quando nós nos submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. É muito importante nós sabermos a vontade de Deus. Senão nós estamos adorando a nós mesmos, na verdade. Se nós não fazemos o que Deus quer em todos os aspectos da vida. Então, olha, você pode pensar, o que eu como não tem nada a ver, ou o que eu visto, ou onde eu gasto o meu tempo não tem nada a ver. Na verdade, tem a ver, sim, porque ela é um ato de submissão à vontade de Deus. E nós temos aí Ellen White como uma profetisa, nós acreditamos que ela traz sim, muitos conselhos. E será que nós estamos entendendo como uma mensageira de Deus? Será que nós estamos entendendo como assim as mensagens que ela traz para nós vão nos ajudar a nos aproximar de Deus, né? Enfim, não sei se vocês entenderam, mas é a questão de nós conhecermos mais para nos submetermos mais. Talvez isso doa em mim, talvez não seja tão fácil para mim abrir mão de alguns gostos, mas isso faz parte da adoração, né? Não sei se vocês já receberam presentes que você não gostou. Eu lembro muito bem, com 18 anos, o Marquinhos meu marido, foi me dar um presente que foi, assim, ele levou um músico para tocar no aniversário. Gente, a atenção foi toda pro músico e o pessoal até esqueceu que era meu aniversário. Enfim, foi um presente que eu não gostei. E aí, o que nós fazemos com o Senhor? Nós damos o nosso melhor, ou às vezes é o nosso melhor, mas será que é o que Deus quer? Você já parou para pensar nisso? Nós precisamos conhecer o gosto de Deus, né? A realidade é essa. Nós precisamos de conhecer. Nunca mais ele errou, porque ele foi me conhecendo, e nós já temos muitos anos de casado. E depois, quanto mais conhecia, mais ele chegava no ideal do gosto, né? De presentear o que era o melhor. Então, acredito que a gente pode continuar aí, Ruth, porque esse tema, ele tem muita beleza, né? E aí agora a gente passa para a beleza da santidade. A gente também vê um contraste, né? Na verdade, é a continuação do que você está falando. O seu enfoque aí foi mais na pessoa, né? Na maneira como a pessoa adora. E na quarta-feira a gente vê que esse equilíbrio, ele gera a beleza da santidade na adoração a Deus, né? E a gente vai voltar então a essa história de Davi.
na pergunta número 5, sugere que a gente leia 1 Crônicas 16, 1 a 36. E nesse texto nós vemos então exatamente o momento em que Davi estava ali dançando em louvor a Deus. E a pergunta aqui fala assim, você imagina que essa cena foi uma cena temível ou festiva e alegre? E a minha primeira reação foi não, foi festiva e alegre, com certeza, né? Mas para nós entendermos por que não houve irreverência da parte de Davi, mesmo expressando assim com todo o seu coração através da dança, nós precisamos olhar um pouquinho o que aconteceu antes desse momento. E se nós olharmos os capítulos anteriores, a 1 Crônicas 16, nós vemos que a arca tinha sido roubada, né, pelos filisteus lá na época de Samuel ainda. Depois trouxe problemas para os filisteus. Eles enviaram a arca de volta para Israel. Quando a arca chegou em Israel, o que as pessoas falaram? Ai, trouxe doenças lá para os filisteus, vai trazer para nós também. Nós não queremos ela. Então, uma pessoa concordou em receber a arca. Quer dizer, o povo de Israel, naquele momento, eles não estavam prontos para adorar a Deus. Eles não podiam ter a presença de Deus no meio deles. Por quê? Porque eles olhavam para Deus como um Deus terrível, que envia pragas e que castiga, né? Então, esse é a primeira coisa. Temor não é medo. Temor é reverência. Naquele momento, o povo tinha medo de Deus. Aí vem Davi. Davi passou por todas aquelas dificuldades com Saul. Mas quando Davi se tornou rei, Davi tinha um relacionamento com Deus. Um relacionamento tão profundo que Deus o chamou de um homem, né, segundo o seu coração. Então, Davi, ele teve necessidade de ter a presença de Deus mais próximo, e ele trouxe a arca, então, para Jerusalém. Nós sabemos que nesse processo, a primeira tentativa de trazer a arca, houve irreverência, Uzá tocou a arca, foi fulminado ali. Davi ficou tão frustrado, questionou a Deus, e ele entendeu que o povo não estava pronto. Então, ele mandou fazer todo aquele preparo, né? Fez uniformes para os levitas, arrumou os instrumentos, ensaiaram as músicas. Ele mesmo, né, tirou as vestes reais, colocou uma veste de levita, um simples adorador. Eu quero ser um simples adorador. Hoje eu não sou rei. Eu quero adorar ao Rei do céu. Então, foi neste momento. Então, a expressão de adoração de Davi ali naquele momento, ela revela temor, no sentido de reverência, porque ele entendia quem Deus era, mas também uma profunda alegria por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. E quando nós olhamos ali no texto, né, 1 Crônicas 16, eu achei muito interessante dos versos 19 ao 22, porque ele expressa, né, antes dessa parte do 19 ao 22, ele expressa e ele convida as pessoas a adorarem a Deus, a cantarem, a render graças, a buscar a Deus, buscar a Deus. Várias vezes ele repete essa palavra, né? A se lembrarem do que Deus fez. Mas no verso 19 a 22 ele fala especificamente, né? Da vagueação do povo de Israel no deserto, como Deus não permitiu que os outros povos os oprimissem, como Deus repreendeu os reis, né? E protegeu o seu povo. Então, nós vimos que essa adoração de Davi foi um resultado da visão que ele tinha da história do povo de Israel. Né? Aí me lembrou um pouquinho da lição de algumas semanas atrás, quando nós falamos da cosmovisão bíblica. Né? E quando eu olho a história, quando eu olho a minha história, quando eu olho a história do povo de Deus, qual é a minha cosmovisão? Será que eu vejo a proteção de Deus? Será que eu vejo o cuidado de Deus? Ou será que eu simplesmente olho aos meus problemas? E isso reflete na nossa adoração. Quando eu adoro a Deus, eu vou refletir a minha experiência com Ele. E o povo de Deus, nós vemos claramente na história que haviam dois grupos, né? Houve o grupo daqueles que, inclusive, nem entraram em Canaã. Por quê? Porque tudo que eles faziam era olhar para as coisas ruins. Era olhar para os problemas que eles tinham tido no passado. Mas as pessoas que entraram, em sua grande maioria, eram pessoas que conseguiam ver a mão de Deus, a despeito dos problemas que eles tinham. Então, para mim,
né? A história é essencial na educação dos nossos filhos, porque é através da história que a gente consegue ver a mão de Deus, né, guiando, e é por isso que nós devemos estudar a história do passado, porque isso nos dá confiança para entender e para acreditar que Ele vai continuar nos guiando no futuro, né? E quando eu ensino aos meus filhos, será que eu estou ajudando eles a verem a mão de Deus durante a vida deles, né, durante a vida do seu povo? Ou será que eu estou transmitindo sempre os lados negativos, né? Poxa, esses problemas, essas guerras, essas aflições, né? Então, o nosso ensino, que é adoração ao mesmo tempo, né? Ele pode ser uma adoração se ele refletir isso de Deus, esse aspecto do caráter de Deus. E o que eu achei assim incrível, porque eu posso estar ensinando, falando de Deus para os meus filhos, mas não transmitir isso. Não transmitir uma imagem positiva de Deus. Então, mesmo que eu ensine falando de Deus, o meu ensino ou a educação do meu filho naquele momento não está sendo um ato de adoração. Então, não sei se deu para entender, né? A maneira como eu enxergo as providências de Deus na minha vida e como eu transmito para o meu filho, essa maneira pode ser um ato de adoração ou não. E é por isso que Pode falar. Um detalhezinho rapidinho. Isso é uma das causas muito grande de dispersão da igreja, que alguns jovens, quando já têm a sua liberdade, entre aspas, né, de tomar as decisões, acabam saindo da igreja. Aí você pode pensar, mas ele estudava, ele decorava o versinho, eu passei todos os valores para ele, mas por que ele tomou essa decisão? Eu acredito porque a gente não pode generalizar, é claro, mas eu vejo que muito pode ser uma religião vazia, né? Porque a gente não está mostrando realmente quem é o Deus da Bíblia. Aquela criança, aquele jovem não conheceu Deus, porque se ele tivesse conhecido Deus, né, tivesse ali enraizado, tivesse suas raízes, ele não sairia. Então, gente, é tão importante a gente educar com amor, né? É porque o amor, ele vai mostrar quem é Deus, porque Deus é amor. Então, o amor, ele tá ali, acho que é a base ali para a gente realmente fortalecer a nossa educação, primeiramente, o que nós acreditamos, que não são só regras, né? É o amor, é o que vai ali dentro, realmente uma relação com Deus, e aí nossos filhos vão ser transbordados, né? Vão ali ver essa atmosfera no nosso lar. Exatamente. Nós precisamos manter a beleza na santidade, né? Eu não posso simplesmente passar a santidade sem a beleza, porque tudo que Deus criou era belo. Você vê, o tabernáculo era o centro da adoração, e tudo no tabernáculo era perfeitamente construído, era muito lindo, os mínimos detalhes transmitiam a beleza, que é o caráter de Deus, que é um atributo do caráter de Deus, né? E aí na pergunta número 6, a gente já vê um contraste grande entre a proposta de adoração de Deus para os seus filhos e a adoração que era praticada pelos idólatras, pelo povo que não seguia os princípios de Deus. Haviam coisas horríveis na adoração dessas pessoas, como, por exemplo, o sacrifício das crianças. Imagina você levar o seu filho para um culto e lá na frente o amiguinho dele é sacrificado. Era mais ou menos assim, se a gente for analisar, né? Eram coisas terríveis que aconteciam ali, e isso afastava a geração futura da adoração a Deus, né? Eu levava para algo que era assim, vamos dizer assim, uma adoração irracional, na verdade. Uma adoração irracional, onde eu vou simplesmente estar adorando para aplacar o furor de um Deus, né? Aí a gente já vai passando para a lição de quinto, nosso tempo está avançadíssimo, mas existe essa grande diferença, né? A minha adoração a Deus é para aplacar um Deus terrível, um Deus que me assusta, ou ela é uma adoração que reconhece um Deus de amor, né? Um Deus que me salva, um Deus que me protege, o mesmo Deus que me
cuidou de mim no passado e que vai continuar cuidando de mim no futuro, né? E isso, consequentemente, traz o fator confiança. Então, aí, na lição de quinta, a gente vê, então, essa diferença, né? Entre as obras também. Entra aí a questão da salvação pelas obras, né? A minha adoração, ela está sendo pelas minhas obras, porque eu estou querendo ganhar algo, ou porque eu estou com medo de Deus, ou porque eu quero, ou está sendo realmente de coração, porque eu creio na graça que me salvou, porque eu quero expressar a minha gratidão ao Deus que fez tanto por mim, né? Então, assim como a verdadeira adoração era uma parte importante para manter os hebreus, né, o povo de Israel, longe da idolatria, ela precisa ser hoje para nós também. Encontrar esse equilíbrio vai nos manter longe da idolatria que nós temos hoje, né, no período em que nós vivemos. No texto de Marcos 7, aí a gente vê, né, qual seria o princípio encontrado, principalmente entre os versos 7 e 9, que poderia ser aplicado hoje no contexto da educação cristã. E eu coloquei, para mim, né, resumindo, seria esse equilíbrio entre as tradições e os mandamentos, né? As tradições, elas refletem a vontade de quem? Do homem. É a minha vontade. Eu sempre fiz isso. Eu quero continuar fazendo, né? Mas os mandamentos refletem a vontade de Deus. Então, eu preciso encontrar esse equilíbrio. Porque quando eu obedeço aos mandamentos de Deus, quando eu aceito os mandamentos de Deus na minha vida, eu reconheço que eles são bons. Né? Se a gente ler, por exemplo, o Salmo 119, do começo ao fim, Davi está falando da beleza da lei de Deus, da alegria que ela traz. Ele está exaltando a lei de Deus, né? Porque ele entendeu que a lei de Deus é uma expressão do seu caráter. Então, quando eu obedeço à lei de Deus, eu estou trazendo beleza para a minha vida, porque o caráter de Deus é belo, né? E só finalizando aí, quais são algumas das teorias, na última perguntinha lá no fim, né? Quais são algumas das crenças populares que hoje entram em conflito com as escrituras, né? E como que nós podemos impedir? O que vocês pensaram, meninas? Quais são algumas dessas teorias que hoje, em qualquer livro escolar, elas estão impregnadas ali. E nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Eu lembrei de algumas, como o evolucionismo, o espiritismo, né? O ceticismo. Tudo isso está impregnado nos livros comuns por aí. E a gente precisa cuidar, porque sem querer isso faz parte da nossa vida. E eu estava me lembrando, quando eu estudei essa lição essa semana, eu estava me lembrando de uma experiência que eu tive. Quando eu era pequena, eu estudei por 2 anos numa escola pública. E eu me lembro que, de algum modo, quando a gente estuda ali ciências, né, o reino vegetal, animal e mineral, a gente classifica o homem em qual reino? No reino animal. E eu, por muito tempo, simplesmente pensava assim, e só quando eu comecei a ensinar as minhas filhas que eu pensei, peraí, mas não é reino animal, nós não fazemos parte do reino animal. Mas quase todos os livros trazem essa informação. De acordo com a ciência de Deus, existe um 4º reino, que é o reino humano. Mas na maioria dos livros nós não vemos isso. Então, inconscientemente nós crescemos, tá, não, eu sou criacionista, mas nós crescemos com esse detalhe de que não, nós participamos do reino animal como ser humano, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência, mas são pequenos detalhezinhos que podem fazer com que a gente comece a desviar os nossos filhos, né? Do plano de Deus, do que Deus realmente planeja para nós, da visão, da cosmovisão que Ele deseja que nós tenhamos da Bíblia e de quem Ele é, do seu caráter. É interessante, Ruth, que vamos pegar esse exemplo do reino humano, reino animal, né? Muitas vezes nós estamos tão assim arraigados nas filosofias, e aí a gente pode falar assim, mas como? Eu não posso falar isso. Como é que eu vou falar que é reino humano se
já está sacramentado, que é reino animal, é assim, é essa classificação. E aí, muitas vezes, nós entramos num medo de romper com algumas teorias que já estão arraigadas em nós. E aí, lá no finzinho da lição de quinta-feira, vai falar exatamente sobre isso. A única maneira de fazer isso é transigir com a fé, fazer isso assim, só ficar concordando com aquilo que já está arraigado, cristalizado, sacramentado pelas filosofias, né? E pelas as ciências. O que geralmente significa distorcer as escrituras, a fim de tentar ajustá-las às ideias atuais. E eu creio que isso tem sido o maior desafio hoje na educação, né? Nós tentarmos, né, pegar Deus e a Bíblia, e aí você tenta encaixar, e aí você faz um ajuste, você aperta, e aí se torna realmente um trabalho difícil de fazer. Eu vejo assim muitos professores, muitos pais que têm essa dificuldade, e eu me incluo nisso, porque a gente já vem formado com essa mente e que por trás muitas vezes tem ideias simplesmente arraigadas em ideias humanas, naturalistas. E aí a gente vai tentar fazer o efeito contrário, sendo que o que a lição propõe o tempo todo é parta daqui, que aí você vai conseguir trazer todos esses conceitos do reino animal, vegetal, humano. Você não vai deixar de ensinar. Professores, não precisam ficar preocupados, vocês não vão deixar de ensinar o que tem que ser ensinado, mas parta do princípio correto, que aí a gente não vai precisar sofrer tanto fazendo malabarismo. E sem medo de achar que se eu falei do reino humano, eu estou falando uma heresia ou de outra coisa. Peguei só o exemplo aqui da Ruth, mas alguma outra coisa que eu tenho que dizer, olha, isso aqui na história é prova de que a pessoa teve fé, que não teve fé, que teve atuação de Deus. Ah, mas eu estou falando de Deus ensinando a história do Brasil? Sim, não tem problema, fique em paz, você vai ensinar a história do Brasil, mas você também vai falar de Deus. Ou ao contrário, você vai falar de Deus e também vai falar da história do Brasil, colocando na ordem correta das coisas, né? Então, que a gente possa refletir que isso também é uma forma de adorar, porque eu vou colocar quem em primeiro? Deus. Eu ponho Deus em primeiro, eu tenho esse princípio da adoração, e todas as coisas vêm na sequência, né? Nossa, poderíamos ficar mais uma hora falando, né, Ruth? Vamos encerrar com vontade de quero mais, eu acho. Acho que tinha muito mais coisa para a gente falar, a gente queria ouvir mais, mas o tempo, 7:06, já foi. E nós vamos ter que encerrar. Sábado que vem a gente volta e a gente vai poder discutir mais coisas, falar mais coisas. Meninas, querem falar assim, bem rapidinho, mais alguma coisa e a gente encerra? Ou a gente fecha aqui? Já que você abriu, já estou te falando uma coisa. Ó, só uma coisa que eu estava estudando e eu me lembrei. Adoração é algo importante a gente lembrar. Não é entretenimento, nem para nós, nem para nossos filhos. Não é para nos entreter. Então a gente tem que tomar cuidado até mesmo que a gente leva para a igreja para os nossos filhos, né? Claro que eles precisam, tem a idade deles, eles não vão ficar o tempo todo ali só olhando para o pastor, né? A gente tem que ter um meio termo. Mas vamos lembrar que os nossos filhos têm que entender que não é entretenimento. A adoração não é entretenimento. Isso mesmo. E aí o foco correto, né? É isso, amigas. Vamos encerrar e que Deus nos abençoe, né? Que possamos no próximo sábado estar aqui para recordar mais alguns conceitos. Semana que vem tem assunto bom também e educação e redenção. Aí sim, acho que a gente vai precisar começar às 4h, que tal? Ai, estou brincando, gente. Vamos com essa alegria, alegrar-nos, adorar a Deus. Nada melhor do que o sábado para praticarmos isso, adorar na beleza da santidade. Nós, mulheres, que temos tanta tendência de, às vezes, reclamar, vamos adorar, vamos nos alegrar no Senhor, nesse dia que é sagrado, que é o dia propício para isso. Ruth, você pode orar para nós encerrarmos? Ruth, nos ouviu? Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por tantas informações importantíssimas que temos aprendido através dessa lição. Obrigado pela oportunidade de compartilharmos umas com as outras aqui e de aplicarmos para a nossa vida de forma prática. Pedimos, Pai, o Teu Santo Espírito para que Ele nos ajude a saber como fazer isso. Nós, em muitos casos, não aprendemos isso no passado, não fomos educados dessa forma, Senhor, e nós queremos transmitir isso aos nossos filhos, então nós precisamos ser reeducados primeiro. Pedimos que o Seu Espírito atue em nossa mente, em nosso coração, nos ensinando
para que nós possamos preparar uma geração que provavelmente, Pai, irá receber a Ti nas nuvens dos céus. Abençoe a cada um aqui, que esse sábado realmente seja um dia onde possamos experimentar essa verdadeira adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém.